Galera, é uma satisfação imensa de ter vocês no nosso curso aqui ainda. Chegamos ao final do curso. Eu vou apresentar para vocês agora o esquema da redação, o esqueleto da redação. Um resumo de tudo que nós vimos até agora. Por que eu deixei isso aqui para o final? Porque essas informações você só vai compreendê-las depois de ter feito o curso. Mas, no dia da prova, você tem que ter um material para levar, para você dar uma revisada no dia da prova lá. O que você vai fazer com isso aqui, galerinha? O que vocês vão fazer, meus caros candidatos ao Exército Brasileiro? Você vai pegar esse material aqui, vai assistir a esse pequeno vídeo, é um vídeo bem pequenininho, é uma aula bem curta, mas com uma riqueza de detalhes imensa. Esse vídeo aqui é um fechamento do nosso trabalho aqui e é o fechamento do seu estudo. Esse vídeo aqui é a chave de ouro da sua aprovação no Exército Brasileiro. Eu trouxe para vocês um modelo de 2 argumentos e de 3 argumentos. O que é isso, professor? Eu venho falando que o seu texto dissertativo tem 2 e 3 argumentos desde a primeira aula, desde o comecinho. Agora eu vou mostrar aqui no esqueleto, no modelo. Primeira coisa que eu vou falar com vocês aqui, galerinha, é em relação à quantidade de linhas. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui a linha número 1, tá aqui. Eu vou subir aqui o texto e você vai perceber que eu vou até a linha de número 30. Galerinha, se tem 30 linhas, é para escrever 30 linhas. Você não vai escrever 27, 28. Você vai fazer o seu projeto de texto e produzir as 30 linhas necessárias. Você tem que ter um texto para você tirar nota máxima. Você tem que ter um texto para tirar nota máxima. Então, o primeiro ponto é a quantidade de linhas. Segundo ponto que eu vou destacar nesse esqueleto aqui, a divisão macro do texto. A quantidade de linhas em cada uma das partes. Olha aqui, na introdução eu vou ter 6 linhas aqui, ó. Nesse modelo de 2 argumentos aqui, eu vou ter 8 linhas, 8 e 8. Por que eu coloquei 8 e não 6, 9, 9 e 6? Porque a conclusão proposta, a proposta de intervenção com os 5 elementos aqui, ela exige um detalhamento maior, ela exige um espaço maior do texto. Então, galera, ó, primeiro ponto que você tem que observar aqui é a quantidade de linhas e a quantidade de linhas em cada uma das partes do texto. Professor, pode ser mais, pode ser menos? Não, não. Vamos seguir o seu projeto de texto. Vamos seguir a ideia de que o texto tem que ter uma padronização aqui. Voltando ao topo, observe o que eu vou escrever em cada uma das partes agora. Prestem atenção. A primeira linha do texto, linha número 1, de preenchimento obrigatório, deve conter o tema logo de cara. O restante do parágrafo deve ser usado com os argumentos a serem desenvolvidos. Não pode ultrapassar a quantidade de 6 linhas. É isso que eu já tinha dito a vocês. Na introdução, eu vou colocar na primeira linha a minha tese. Eu vou colocar o meu tema. Quando você estiver no nível bem alto, você pode começar com um referencial histórico científico aqui. Mas o ideal é que você comece com a tese. Primeira observação em preto. Atenção à pontuação. Eu ando tão preocupado com a pontuação de vocês, com o emprego da vírgula, que nós deixamos o bônus lá atrás. Segunda observação aqui, ó. Cuidado com a acentuação gráfica das palavras desde o início do texto. Acentuação gráfica e pontuação é analisada no texto todo, tem que ficar atento. Segundo parágrafo, galerinha, o que eu vou colocar no meu segundo parágrafo? Lembrando a vocês que o segundo parágrafo é o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento, da minha defesa do ponto de vista. Olha aqui, eu vou começar o parágrafo com um elemento de coesão, sob esse viés, sob essa conjuntura e em primeiro lugar. Lembrando que o segundo parágrafo é o desenvolvimento do argumento 1. Obrigatoriamente para manter a coerência, para manter a sequência de ideias. Qual elemento de coesão que eu vou usar? Tem essas 3 opções aqui, você só vai usar um deles. Eu sugiro que você use o em primeiro lugar aqui, ó. São elementos de coesão a serem empregados no início do segundo parágrafo. São de uso obrigatório. O emprego correto dos elementos de coesão garante a sua aprovação. Havendo elementos coesivos do tipo operador argumentativo entre parágrafos, em pelo menos 2 momentos do texto e pelo menos um elemento coesivo dentro do texto de qualquer um dos parágrafos. Olha que curioso, galera. Se eu colocar 2 elementos de coesão, ou seja, um no início de cada parágrafo, eu já garanti a minha nota aqui nesse quesito. Continuando aqui. Lembrando a vocês que o primeiro parágrafo tem que ter 8 linhas. Não esqueçam disso. Vamos ao segundo parágrafo aqui, galera. Ó. O que eu vou usar
no início do meu segundo parágrafo. Elemento de coesão, sempre. Olha o que eu tenho aqui, ó. Além disso, além do mais, em uma segunda análise, ainda assim. Professor, mas eu coloquei em primeira análise lá em cima. Eu posso colocar em uma segunda análise? Claro que pode. Você poderia ter colocado até assim, ó. Primeiro e lá embaixo você colocar segundo. Tranquilamente. Mas eu sugiro a você que usa o além do mais, porque dá a ideia de continuidade. Se você usar o além disso, dá a ideia de causa e consequência. Excelente, maravilhoso. Use um desses aqui, ó, em uma segunda análise e ainda assim. Não se esqueça de usar, está até escrito aqui, ó. Esses são os elementos de coesão para o início do terceiro parágrafo também de uso obrigatório. Lembrando novamente que o terceiro parágrafo é o desenvolvimento do argumento 2. Olha que legal, galera. A observação em preto aqui, ó. Para você tirar nota máxima na redação, você deve citar leis, filósofos especialistas, repertório sociocultural, pelo menos 3 vezes no texto. Galerinha, isso aqui é a minha defesa do ponto de vista. Além de eu escrever um texto com 30 linhas, com a organização bonitinha, se eu não tiver a citação de pelo menos 3 pensadores, o meu texto não chega à nota máxima. É isso aqui que eu coloquei em preto aqui, ó, que vai fazer a sua redação chegar à excelência. É isso aqui que eu quero de você, tá certinho? Chegamos ao último parágrafo, que maravilha, olha só, que é a nossa proposta de intervenção aqui. Como que eu começo? O que eu coloco? Elemento de coesão. Olha eles aqui, ó. Logo, portanto, assim, em virtude disso. Você vai escolher um desses aqui, ó. Logo, portanto, assim, em virtude disso. Isso é a primeira palavra da conclusão proposta. Você vai colocar logo, vírgula, um deles, vírgula ali. Vamos à nossa conclusão. Está escrito aqui, ó. Agente que em executação, exatamente igual eu mostrei para vocês na aula, ação, o que vai ser feito, a ação proposta para intervir no problema, meio, como, porquê, a maneira pelo qual se executa a ação. Efeito, para quê? Você vai usar o a fim de que lá, como eu mostrei no exemplo. O objetivo, a finalidade e o detalhamento. Que outra informação sobre esse elemento foi acrescentada pelo participante? A nossa setinha aqui está dizendo elemento de coesão para a conclusão proposta de emprego obrigatório. Lembrando que você deve usar apenas um no início e outro no meio do parágrafo. A proposta de intervenção deve estar ligada ao assunto, deve estar ligada aos argumentos desenvolvidos no texto. Galerinha, para a gente fechar esse argumento aqui, esse esqueleto do Doni, esse esqueletinho aqui que ele é essencial para a tua vida, eu quero dizer o seguinte: parabéns por você ter chegado até o final do nosso curso, muito obrigado por ter escolhido aqui o nosso trabalho, dentre tantas possibilidades no mercado, obrigado por ter escolhido o curso de redação por excelente do professor Donizete, do professor Daniel, que é o meu colaborador direto aqui. Galera, fique atento ao que nós falamos, que você tem sucesso, não tem outro caminho. No dia da tua prova, quando chegou o dia do vamos ver lá na prova do Exército, você vai imprimir esse esqueletinho aqui. Eu vou deixá-lo disponível lá no material de apoio, para que você imprima e tenha um material de consulta faltando 1 hora para a prova. Quando você estiver na frente do portão, ao invés de você estar comendo chocolate, ao invés de estar no zap falando com quem não interessa, você vai estar revisando a redação aqui, ó. Revise 20 minutos, meia hora, 30 minutos, 1 hora antes da redação, que você vai chegar lá, craque. E faça a redação no momento que você chega. A redação é feita no início do tempo e não no final. Certinho? É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.